O primeiro palestrante que eu vou chamar aqui, é um cara que eu preciso honrar, porque ele foi o primeiro, quando eu pensei no evento, eu convidei ele, eu falei, você quer estar comigo no Conecta Constru? E ele falou, eu estou com você. Eu tinha entrevistado ele no podcast, que quem não conhece ainda o podcast, eu tenho um podcast da construção civil, chama No Container. E o David Santos, que vai ser nosso palestrante, ele foi entrevistado por mim lá, uma história muito bacana, gostei muito dele, a gente realmente se conectou. Também conheci o David num evento de network, e naquele momento o David falou assim, eu estou com você, João, eu topo. Convidei ele e eu falei, então você vai ser o primeiro palestrante. Então gostaria que vocês recebessem com muita energia esse cara que eu admiro muito, um arquiteto fantástico, cara carismático, amigo de todo mundo, é aquele cara que todo mundo gosta. E vocês vão perceber quando ele entrar aqui. David Santos, bora! Obrigado, irmão. Tamo junto. Manda bala. Bom dia, bom dia. Bom dia, Conecta Constru. Tudo bem? Tudo ótimo? Maravilha. Bom, vamos lá. Quem não me conhece ainda, eu sou o David Santos, da DSX Projetos. Tenho 15 anos de experiência na arquitetura comercial. Fui gerente nacional de arquitetura no Grupo Pão de Açúcar e fui diretor de lançamento de equipes de network aqui em Alphaville, no BNI. Participando do lançamento de mais de 5 equipes de networking, buscando estratégias de conexão entre as pessoas. E aí, falando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, o que vocês entendem com essa imagem? O que significa essa imagem? O quê? Isso aqui significa uma promessa, né? A gente fala assim, né? Jura de dedinho, né? Exatamente, ó. Promessa. E os relacionamentos humanos, todos eles são a partir de promessas. Promessas de que a gente vai ter um relacionamento desde da infância até a vida adulta, de cuidados, de relacionamento, e também, falando do meio comercial, o relacionamento, a promessa no sentido do produto. O produto que a gente vai entregar, que ele cumpra o objetivo que ele foi criado, né, seja um veículo, um produto ou serviço, e principalmente no nosso caso aqui o contrato. Quando a gente assina o contrato com o cliente, é uma promessa de que a gente vai entregar aquilo que há de melhor no nosso produto e no nosso serviço. Mas o pior que pode acontecer na vida de qualquer pessoa é quando a gente tem uma promessa frustrada, né? Seja o final de um relacionamento, seja um produto que você comprou e chegou todo estourado. Então, essa dificuldade de lidar com uma promessa rompida, ela é algo que frustra muito as pessoas. E dentro do nosso segmento de construção civil, existe algo que entra dentro desse mesmo padrão de comportamento de promessas, quando a gente tem uma situação como essa. Diversos e diversos empreendimentos que estão inacabados, que são promessas que não foram cumpridas. E uma coisa que eu falei para o João no podcast, né, eu falei, para mim um prédio desse é o troféu da incompetência de alguém. Alguém errou, seja no planejamento, seja no projeto, seja na execução, é o erro de alguém. E nesse caso, muitas vezes o cliente, o proprietário que tinha uma promessa de adquirir ali o seu imóvel, acabou sendo prejudicado por uma promessa não cumprida. E aí, falando de números, né, esse aqui é um prédio de Cotia, o TCU identifica mais de 14 mil obras paradas em todo o país. E para a gente poder ter um parâmetro aqui, eu trouxe números de obras públicas, né, onde a gente consegue ter uma mensuração certinha dos números. A gente consegue ver que é um cenário que vem se repetindo ao longo de muito tempo, né? 2019, 16 bilhões em obras paradas. 2021, 140 obras paradas em São Paulo. 8 mil obras paralisadas, isso é 2022. 2023, Brasil tem 8 mil obras paralisadas financiadas com recursos federais. Tudo isso é por falta de planejamento. Erro em algum momento do processo de construção dessas unidades. E aí tem uma entrevista da Pini, de 2022, que ele fala que 114 bilhões em obras paradas, sendo 47% dos motivos das obras paralisadas de cunho orçamentário e financeiro e 19% da ordem técnica. Ou seja, 47% dos motivos das obras paralisadas por orçamento, 19% na ordem técnica. Então, isso dá um total de 66,7%. E que, no meu entendimento, é totalmente passível de ser previsto em um projeto.
Porque se eu tenho um problema de orçamento e o projeto está claro, o orçamento tem condições de viabilizar aquela estrutura, aquele processo do projeto. Na ordem técnica, se eu tenho um projeto bem feito, né, com engenharia acoplada, eu tenho todo o direcionamento técnico necessário para que isso não aconteça. Dentro desse mesmo fator aqui, estamos falando de 96 bilhões de reais. Então, o que é muito importante entender é que esse processo de construção do projeto é o que garante o bom resultado do nosso cliente. E eu quero passar um videozinho para vocês rapidinho aqui falando sobre isso. Está sem áudio, né? Está sem áudio. Aí eu vou pular aqui então, e a gente vai para outra parte. Então, um bom processo de elaboração do projeto de arquitetura garante o resultado esperado pelo investidor e pelo cliente. Então, esse processo de construção do projeto é o que garante o resultado, e nós, da DSX, temos o nosso diferencial acoplado exatamente nesse nicho de mercado. Então, a gente entende que o projeto de arquitetura, ele não é só um desenho. O projeto de arquitetura, ele, antes de tudo, é uma inteligência estratégica, físico-financeira, na proposta técnica legal elaborada para o imóvel. Ele tem que, sim, atender às expectativas do cliente quanto ao fluxo e estética, mas, principalmente, disponibilizar um escopo claro para uma boa contratação e execução de obra. Porque, quando o cliente contrata um projeto, o objetivo dele não é o projeto, o objetivo dele é a obra. Então, a gente tem que sempre garantir um bom escopo claro e, principalmente, para que ele possa ter um bom contrato com o executor. Se ele sabe exatamente o que o projeto determina, ele consegue fazer esse contrato. E aí nós fazemos um processo de evolução assertiva do projeto, começando com o entendimento da expectativa do cliente quanto ao uso e custo. Fazemos uma proposta inicial de arquitetura considerando os itens físicos e legais do que o espaço proporciona e, principalmente aqui, o alinhamento do direcionamento técnico com engenharia. Então, eu costumo dizer, é engraçado um arquiteto falar isso, que para a gente, a arquitetura, o desenho ele aceita tudo. Eu posso fazer 5 subsolos num projeto, mas a engenharia precisa validar que isso é execuível, senão aquilo ali só passa de nada mais do que um desenho. Então, esse alinhamento com a engenharia ele é muito importante para aí sim a gente fazer a proposta para o cliente que seja adequada com as expectativas dele, adequada com os parâmetros legais, com o direcionamento de engenharia, para que ele saiba que ele pode sim seguir avançando nesse processo com as informações corretas. Então, falando um pouquinho do nosso time, nós temos 3 coordenadores na equipe e mais de 20 profissionais dentro da nossa equipe que nos ajuda a ter uma capacidade de fazer muitos projetos ao mesmo tempo. Então, ontem mesmo, por exemplo, eu estava em reunião com um cliente, falando de 4 empreendimentos com o mesmo cliente, 4 prédios aqui em São Paulo, porque eu tenho um arquiteto alocado em cada um dos processos, em cada um dos projetos, com os coordenadores seguindo o acompanhamento aí dos projetos de cada um deles. A nossa presença nacional em projetos com participação da DSX, são mais de 20 estados onde a gente tem projeto, em 81 cidades, e grande parte disso se dá pela network que eu tive no tempo que eu estava no Pão de Açúcar e nos relacionamentos que eu fui tendo na sequência. Então, isso foi abrindo várias oportunidades para nós aí no território nacional. E falando um pouco do nosso portfólio, então a gente tem projetos de mais diversos segmentos, né? Leroy Merlin de Guarulhos é projeto nosso, Smart Fit e vários outros segmentos, mas ultimamente o nosso core mesmo está na parte de incorporação, projetos de alto padrão, casas de alto padrão para venda, incorporação predial e projetos de condomínios, onde a gente ajuda o nosso cliente, o investidor, a ter o melhor resultado dentro do processo dele de elaboração do projeto. Então, todos os nossos processos de projeto, a gente entende que é dividido em 2 blocos. O primeiro deles é o foco no cliente, onde a gente tem os escopos de atendimento de cada um deles, de levantamento cadastral, estudo de viabilidade, modelagem 3D, projeto básico, render fotorrealístico e projeto legal. Nesse primeiro bloco, o entendimento é qual é o produto que o meu cliente precisa, qual é o produto que é ideal para a expectativa dele. E, na sequência, o escopo com foco no executor. Como a gente consegue detalhar o projeto, detalhar as informações para que o executor não tenha dúvida daquilo que ele precisa executar. Porque eu sempre falo isso aqui, a minha especialidade é o projeto. O cara da obra, ele tem que pensar quando ele pede material, quando ele não pede, a dinâmica de entrada e saída da obra, ele não tem que pensar no projeto, ele não tem que pensar na solução espacial. Então, quando a gente entende isso, a maneira de lidar com a fase do projeto é diferente. E tudo isso para garantir que o cliente tenha o resultado que ele espera. E aí, falando do cliente, né, o cliente sempre vai buscar trazer o resultado imediato,
né, a partir da localização do terreno, já querer fazer a parte de 3D e já colocar para vender. E o que a gente fala para os clientes é que tudo isso tem um processo. A gente precisa entender a situação real do terreno, sondagem, topográfico, precisamos entender os parâmetros legais sobre o que é possível ser executado naquele terreno, os alinhamentos técnicos com engenharia para validar shaft, para validar vão de elevador, carga, tipo de estrutura, a gente partir para um modelo para validar tudo isso que foi feito anteriormente, aí sim, no final, a gente tem um produto que a gente entende que é válido. Esse projeto, quando eu mandei lá para o pessoal da capital, o Marcelo falou, nossa, ficou bonito. Eu falei, mais do que bonito, está rentável. Está com resultado adequado dentro do percentual que era a expectativa deles. E aí, depois disso, né, que é a seta amarela ali, aí abre frente para o orçamentista, para os executores e o pessoal da obra poder seguir aí com o alinhamento. Então, é muito importante para nós e nosso entendimento de o processo, passo a passo, etapa por etapa. Tem uma frase que eu falo muito nas minhas reuniões, vamos devagar porque a gente tem pressa. Não adianta a gente correr e já sair atropelando tudo no processo de construção de um produto, de um projeto, e no final a gente ter um problema, porque no meio do caminho a gente não teve alguma informação, principalmente de engenharia, né? O exemplo que eu falei no subsolo. Faço um projeto de 3 subsolos, depois o lençol freático está alto, eu não consigo executar, e aí começa a onerar muito a obra e se tornar inviável esse produto. Então, esse é o nome da nossa... Já vou entrar aqui, peraí. Então, é isso que eu queria compartilhar um pouquinho com vocês. Peguem o seu celular, abre o Instagram. Quem ainda não nos segue, DSX Projetos, por favor, segue a gente lá. A gente tem alguns materiais legais que a gente coloca lá. E eu quero compartilhar agora um videozinho para vocês sobre a visão do escritório. Nos tira da inércia, nos movimenta, nos faz acordar cedo para realizar todos os dias, sempre estará direcionado ao bom resultado. O resultado é muito importante, mas mais importante do que o resultado é como nós o alcançamos. Como diz Michael Jordan, o talento vence jogos, mas somente o trabalho em equipe pode vencer o campeonato. E no Campeonato do Sucesso Empresarial, o time que temos ao nosso lado é o que nos garante não somente bons resultados, mas resultados dos quais temos orgulho de apresentar aos nossos clientes, amigos e pessoas próximas a nós. Aqui na DSX, temos o prazer de dizer que resiliência, praticidade e atitude positiva são a tônica das tratativas de cada membro do nosso time e, com isso, mês após mês, conquistamos ótimos resultados juntos, para nós e para nossos clientes. Vocês, eu tenho 2 minutinhos aqui ainda, eu estou bom no tempo, hein? Eu tenho 2 minutinhos aqui, eu queria só dar uma dica para vocês. Todo evento que vocês tiver, de network principalmente, seja interessante, não seja interesseiro. Por quê? O primeiro contato vai te dar a garantia de você fazer boas conexões e abrir novas portas ou fechar portas. Então, é muito importante você entender que, se é interessante fazer uma conexão com alguém, ouça primeiro, pergunte, entenda o negócio do outro, veja como você pode ajudar, e aí sim você pode disponibilizar o seu produto, explicar o que você faz e poder gerar boas conexões. Com estratégia e conexões, os resultados são inevitáveis. Ótimo evento para todos. Obrigado, viu? Vamos tirar foto?